Meus irmãos, a paz do Senhor para vocês mais uma vez, amém? Estamos aqui para trazermos uma palavra do Senhor para a tua vida nesta madrugada, neste dia de hoje. Eu creio que você vai ser abençoado de uma forma muito grande hoje através dessa palavra. Deus nos deu um tema e hoje estaremos falando sobre a importância da correção na vida do ser humano. Correção essa que recebemos dos nossos pais, e quão importante é recebermos também a correção do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo, ele andou na terra pregando a palavra, fazendo bem, curando muitas pessoas, mas também andou corrigindo. A Bíblia diz que Jesus Cristo corrigiu a Pedro. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava dizendo que ia ser morto, ia ser preso, ia ser entregue nas mãos das pessoas, e Pedro queria impedir, para que Jesus veio. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você quer impedir para que eu viva? Você só não pensa nas coisas dos céus, só pensa nas coisas dos homens. Então Jesus repreendeu Pedro. A Bíblia diz que Jesus repreendeu os discípulos por falta de fé. Um centurião chegou diante de Jesus e disse: olha, não precisa o Senhor nem ir na minha casa, basta uma palavra. Ele disse: nem mesmo em Israel aqui eu vi tanta fé que nesse centurião. A Bíblia diz que Jesus Cristo repreendeu os fariseus, os saduceus, os escribas, chamando eles de sepulcro caiados, de hipócritas. Jesus, ele andava repreendendo sim, as pessoas. Jesus está pronto a nos repreender também, porque ele é o nosso Pai celestial. Então, a correção fazia parte, em primeiro lugar, do ministério de Jesus. Correção fazia parte do ministério de Jesus. Jesus não veio aqui só para curar, só para pregar, não. Jesus também corrigia as pessoas, particular, às vezes no meio da multidão. A verdade é essa. Em segundo lugar, é que aqueles que aceitam, a correção de Cristo recebem a promessa de vida eterna. Sim, a Bíblia diz que se com a boca confessarmos que o Senhor Jesus, morreu e ressuscitou, se crermos com o coração que ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo número 10. Então, se quisermos recebermos a promessa de vida eterna, temos que receber a correção do Senhor Jesus Cristo. Devemos crer na sua palavra e devemos crer com o coração para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, aqueles que se rebelam contra a correção do Mestre, contra a correção de Jesus Cristo, infelizmente passarão a eternidade no inferno. A Bíblia fala que no Hades, o rico, da parábola do rico, lá em 16 de Lucas, a Bíblia fala da parábola do rico e Lázaro. Um rico que vivia uma vida dissoluta, uma vida que não queria compromisso com Deus. E tem um pobre Lázaro, cheio de feridas, que desejava comer as migalhas que caía da mesa daquele rico. E certa vez morreu os dois. E lá em cima o rico desejava um pouco de água, que Lázaro molhasse ali a ponta dos dedos na água para refrescar ali a boca dele, porque ele estava ardendo em chamas. Então o rico teve toda uma oportunidade aqui na terra para se entregar a Cristo. Quantas vezes aquele homem não deve ter ouvido a palavra de Deus? Hoje não é diferente. Infelizmente, aqueles que não aceitam a correção receberão punição eterna. Não aceita a correção. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É o que a Bíblia diz. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo, ele corrigia continuamente aqueles que estavam sob os seus cuidados espirituais. Olha só o que a Bíblia diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então Paulo corrigia, sim,
aqueles que estavam sob os seus cuidados espirituais. Quão importante é a correção, quão importante é a palavra de Deus. Não é verdade? Em quinto lugar, as prisões, né, elas estão cheias de pessoas que não estavam dispostas a respeitar as correções. A verdade é que a rebelião ela tem um preço. Né? Quantas pessoas não estão presas agora, né? Às vezes encarceradas, né? em presídios máximos, né? de segurança máxima, pessoas às vezes perigosas para a sociedade, estão pagando um alto preço. Por quê? Porque simplesmente não quiseram cumprir a Constituição do seu país, porque se rebelaram contra Deus, contra a sua palavra, cometendo homicídios, latrocínios e toda sorte de iniquidades. E existe um preço para isso. Né? A verdade é que tem muitas pessoas já arrependidas, mas o preço tem que ser pago. Né? Então, quão importante é a gente aprender com os nossos próprios erros e não com os erros dos outros, não é verdade? Em sexto lugar, a correção deve começar cedo na vida do ser humano. Hoje já existem leis que impedem o pai bater na criança, que impede o pai de dar uma chinelada, de dar umas palmadas. Não que o pai deva espancar a criança até a morte, deixar hematomas no seu corpo, não. Mas a Bíblia já ensina isso. A Bíblia diz que devemos instruir o menino no caminho que se deve andar, até quando envelhecer não venha se desviar dele. Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho em que se deve andar. A Bíblia manda usar até a vara da correção, né, para a criança. E hoje já existe a lei da palmada. Não se pode mais corrigir uma criança. Estão tirando a autoridade dos pais na família, de instruir a criança, né, e colocando no Estado, né, essa autoridade, muitas vezes deixando crianças mal educadas, desrespeitosas para com os mais velhos, cheias de palavrões. Infelizmente, vivemos uma inversão de valores nesses últimos dias. As coisas não estão fáceis, a verdade é essa, mas a palavra de Deus continua fiel. Em sétimo lugar, muitos perderam valiosos anos de orientação porque não estavam dispostos a aceitar a correção do seu pastor. Né? Andam de igreja em igreja, procurando novas experiências, procurando aquilo que querem ouvir, né? E não aquilo que precisam ouvir. De galho em galho, de ministério em ministério. Né? Quantas pessoas não estão nessa situação? Né? E a Bíblia diz que a estabilidade ela produz recompensas do que podemos explicar. Crede no Senhor vosso Deus, né? Estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis, a Bíblia diz. Né? Então é importante, né, nós estarmos atentos à orientação do nosso pastor, do nosso líder, do nosso mentor espiritual, desde que esteja de acordo com a palavra do Senhor. Né? Primeiramente, a Bíblia Sagrada é o guia, né, espiritual do cristão, é o guia de conduta do ser humano, para a glória de Deus. Em oitavo lugar, a correção é uma ponte para a nossa promoção. A Bíblia diz sim, olha só, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Que coisa linda. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Lá em Provérbios capítulo 9, versículo de número 9. Né? Então vemos aí, né, que quando o justo ele é repreendido, ele aprende a ser mais justo ainda, mais correto. Ele cresce, e o nome do Senhor é glorificado. Em nono lugar, a repreensão pode colocá-lo entre os bem-sucedidos. Sim, a Bíblia diz: os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Provérbios 15:31. Né? Quão importante é escutar a repreensão, né, para a glória do Senhor Jesus. Em décimo lugar, né,
quando você recusa, por outro lado, quando a gente recusa, destrói o nosso futuro e a nossa vida. A Bíblia diz: o que rejeita a correção menospreza sua alma, mas o que escuta adquire entendimento. Olha só que coisa linda é a repreensão. Por mais que muitas vezes a gente não goste, por mais que muitas vezes a gente não dê muito valor, mas é algo que produz um futuro glorioso para a gente. Quão importante é. Outra coisa interessante é que a correção pode eliminar decepções para o nosso futuro. A Bíblia diz que onde não há projetos, onde não há conselho, os projetos são vãos, mas na multidão de conselhos se confirmarão. Quantos jovens decepcionados porque não deram ouvido ao seu pastor, a sua mãe, o seu pai, estão hoje aí com o futuro comprometido porque não deram ouvidos lá atrás a conselhos. Então, muito cuidado nisso aí. Na multidão de conselhos está a sabedoria e vai depender dos conselhos. Tem isso também, Vamos lá, outra coisa interessante. Você pode prever o sucesso dos seus filhos pela relação deles com a sua repreensão. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias para a tua alma. Você pai, você mãe, tenha medo de castigar o teu filho não, quando necessário. Mas também quando for para elogiar, devemos elogiá-lo. O filho também não só faz errar não, ele acerta também, com certeza. A correção produz sabedoria também para o nosso filho. A Bíblia diz o que a vara e a repreensão dão sabedoria. Olha só, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Provérbios 29:15. Então, aquele que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama ao seu tempo castiga. Provérbios 13:24. Que palavra boa, que palavra maravilhosa é a palavra do Senhor. E em último lugar, para encerrarmos essa meditação, para a glória do Senhor, é que a correção foi encorajada por sábios anciãos. Ouve a correção, não a rejeites e sede sábios. Provérbios 8:33. Então esta é a palavra que eu gostaria de deixar nesta noite para a tua vida, para a minha vida, que possamos recebermos a repreensão do nosso Deus. Por mais que não queremos voltar atrás em certas atitudes erradas, por mais que não queremos deixar de tomar alguma atitude porque é de contrária à palavra de Deus, por mais que não queremos fazer alguma coisa, por mais que queremos fazer coisas que queremos e Deus não quer, não vai por aí não. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Espírito Santo, ouça a voz dos mais velhos, dos mais experientes. Nem que todo velho tenha experiência, porque a Bíblia diz que é melhor um jovem sábio do que um rei velho e insensato. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso guia, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, disse o salmista, e luz para o meu caminho. Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada, final de semana. Seja abençoado. Se gostou, dá um like, subscreve-se aí, está embaixo desse vídeo, tem um nome vermelho aí, subscrever, se inscreve aí, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.